Hoje é a nossa quarta live, continuando o assunto de PowerPoint. E aí eu queria só revisar o que a gente já viu, só falando mesmo, para vocês relembrarem, que lá na aula 1 foi a parte mais teórica, onde a gente foi entendendo o que seria uma apresentação no PowerPoint, conceito de slide, e vimos o comecinho sobre área de trabalho, faixa de opções e barra de status. E aí na aula 2 a gente começou mais prática, vendo cada opção da faixa de opções, né, que é o arquivo, a página inicial, inserir, design. E vimos também as ferramentas de acesso rápido, que é aquelas que ficam mais acima aqui da faixa de opções, onde a gente tem salvar, desfazer, refazer, iniciar slide, né? E vimos a função diga-me o que deseja fazer. Até nessa live aqui, infelizmente não deu tempo tudo, aí eu gravei, disponibilizei no YouTube para vocês lembram, né? E aí na aula 3, foi uma das mais importantes, todas são importantes, mas essa daqui, ela é muito importante porque eu trouxe dicas para vocês usarem em apresentações, tanto usando o PowerPoint ou não, né? Dicas muito valiosas, muito importantes para vocês colocarem em prática nas viradas de projeto, ou em algum outro momento onde vocês precisam utilizar o PowerPoint, fazer alguma apresentação. Então, na aula 3, a gente viu dicas para iniciar uma apresentação, inserindo, deletando e movendo slides, salvando arquivos, tipos de arquivos e formatos. E aí, para a aula de hoje, nós vamos mexer um pouco com a formatação de texto. Vamos ver inserir número de páginas, data e hora, cabeçalho e rodapés, marcadores e numeração. Aí você me pergunta, mas a gente acabou que já viu isso, né? Principalmente na aula 2, onde a gente conheceu a faixa de opções. A gente já viu isso. Hoje é a aula 4, aí eu digo para você o seguinte, a partir da aula de hoje em diante, a gente vai começar a ver opções dentro do PowerPoint por partes, certo? Vamos começar a ver algumas partes, um por um, digamos assim. Porque lá na aula 2, onde a gente conheceu toda a guia da faixa de opções, como a gente conheceu tudo, desde arquivo, página inicial, inserir, design, transição, até a parte de diga-me o que você deseja fazer, é muita coisa. Então, é importante que a gente tire algumas aulas para ver por partes. Então, a partir da aula de hoje, a gente vai começar a separar algumas partes. E aí, hoje eu escolhi trazer isso, que é um assunto que não é tão comum da gente ver. Eu, particularmente, nunca vi um slide, não que eu lembre, eu nunca vi um slide utilizando cabeçalho e rodapé, utilizando número de página, já vi utilizando marcadores e numeração, utilizando bastante, mas os outros eu nunca vi. Porém, vocês vão ver na aula de hoje que é uma ideia super legal, muito interessante, que se você souber utilizar, dá para deixar a sua apresentação super bem montada, sabe? E como tudo dentro do PowerPoint, é só a gente ter cuidado, né? Sabendo utilizar, não fica muito exagerado, não fica cheio de informações. Fica bem completinho, bem legal, tá? Então, deixa eu só colocar aqui e aí a gente inicia. Então, começando pela parte de cabeçalho, rodapé, data e hora e inserir o número de página. Onde é que a gente encontra isso? Se a gente for lá na guia inserir, né, na faixa de opções inserir, lá no finalzinho, a penúltima opção, que é a de texto, a gente encontra. Vejam aí se vocês estão conseguindo visualizar. Caixa de texto, cabeçalho e rodapé, Word Art e 3 bloquinhos menores que são data e hora, número de página, inserir número do slide e objeto. É aqui na parte do texto, a penúltima opção da guia inserir. É aqui que você encontra. E qualquer uma dessas ferramentas, qualquer uma dessas, cabeçalho e rodapé, data e hora e inserir número de slide, qualquer uma que você tocar, vai abrir um quadro específico para você adicionar todas essas informações. Como assim? Por exemplo, eu vou clicar aqui no cabeçalho e rodapé. Ele vai abrir essa janelinha aí. Acredito que ainda está abrindo para vocês, que demora um pouquinho para compartilhar a tela com vocês. Mas se eu clicar em cabeçalho e rodapé, já aparece ela. Vou fechar aqui e vou clicar na data e hora. Ela aparece também. Vou clicar aqui e inserir o número do slide. Opa, acho que eu ativei alguma coisa aqui. Ele aparece também, só que está digitando o número 1. Mas, enfim, as 3 opções ele aparece.
Então, vamos conhecer como é essa plataforma, né? Como é essa opção, na verdade. Plataforma não, como é essa ferramenta. Eu vou clicar aqui em cabeçalho e rodapé. Deixa eu só ver aqui o bate-papo, se tem alguém perguntando alguma coisa. Tem não. Pronto. Eu cliquei aqui em cabeçalho e rodapé. E aí vocês estão vendo essa telinha, onde ela tem escrito, né? Cabeçalho e rodapé. Aí tem slide, anotações e folhetos. Aí mais abaixo tem incluir no slide. Aí você pode incluir a data e hora, o número de slide e o rodapé. Então, cada um que você queira incluir, você pega e marca. Por exemplo, eu quero incluir aqui a data. Eu vou marcar e ela já vai ser ativada. Aí eu tenho aqui embaixo, atualizar automaticamente, onde eu posso apertar aqui, clicar aqui, apertar. Mania de falar, gente, apertar. Mas você pode clicar aqui do lado e ele vai te dar várias opções onde você pode estar mudando a sua data e hora. Por exemplo, eu quero sexta-feira, 8 de maio de 2020. Eu quero só o horário. Eu quero a data mesmo normal de hoje, 8/5/2020. Você pode estar escolhendo o modelo que você quer. Aí lá em determinada, que é mais abaixo, que tem escrito determinada, se você clicar, ele te dá a opção de modificar a data. Caso você vá salvar o trabalho, você precisa entregar na segunda-feira, e você precisa colocar a data de segunda-feira. Você pode vir aqui e mudar, certo? E aí, mais abaixo, vem a opção número de slide, que é para você adicionar ou não o número às suas páginas do slide. Aí você me pergunta, não tem como eu colocar não, número 1, número 2. O próprio PowerPoint, ele já vai entender. Por exemplo, eu estou aqui na página 1, né? Eu estou no meu slide 1. Ele vai entender que esse é o 1 e todos os outros que vier é a continuidade, né? 2, 3, 4. Então, basta você marcar aqui se você quer que apareça o número de slide. E abaixo, o rodapé. Essa parte de rodapé e cabeçalho, a gente vê muito no Word, né? Você que está me ouvindo, se já utilizou o Word para fazer algum trabalho da escola e o professor pediu as normas da ABNT, você vai ver que precisa do cabeçalho e rodapé, certo? Então, a gente vê mais no Word. Mas aqui no slide, no PowerPoint, tem essa opção também e é muito interessante se você souber utilizar. Então, aqui eu ativo para colocar o rodapé, lembrando que o rodapé é embaixo. E aí eu posso digitar alguma coisa aqui que eu queira que fique embaixo. Por exemplo, vou colocar aqui PowerPoint aula 4. Aí vai ficar lá embaixo escrito isso, PowerPoint aula 4, o número da aula, ou o número da página, perdão, né, o número do slide e a data de hoje, certo? E aí, deixa eu ver mais o que eu posso falar para vocês. Pronto, outro ponto importante. Abaixo do rodapé tem a opção não mostrar no slide de título. Você pode querer ou não que apareça essas informações lá no seu primeiro slide, que é o slide de título. Porque assim, a gente sabe que o slide de título é o primeiro onde vai ter todas as informações essenciais. O nome da aula, né, o tema, o que vai ser tratado, tudo de importante vai estar ali no título para poder dar início. Então, às vezes não é necessário você colocar essas informações aqui, de rodapé, de data, às vezes fica muita informação. Então, você pode clicar aqui, ó, não mostrar no slide de título. E aí não vai mostrar nele, que é o primeiro, vai mostrar do segundo em diante, certo? E aí eu vou deixar aqui desmarcado, porque eu só adicionei um slide até agora, que é o slide de título. Então, eu vou deixar desmarcado para vocês verem as informações quando eu aplicar. Antes de eu aplicar, deixa eu mostrar mais uma coisa. Aqui do lado, você consegue visualizar um quadradinho com o nome visualizar. Aqui você consegue ver como que o seu slide vai ficar, você adicionando essas informações. Então, mais abaixo tem 3 tracinhos te mostrando como que vai ficar, data e hora, o rodapé e o número de página. Aí, se eu desativar aqui data e hora, já desativa um tracinho, ó. Desativar aqui o número do slide, já desativa outro tracinho. Então, ele vai te mostrando como que é a ideia, certo? E aí, eu vou ativar aqui data e hora, vou ativar o número do slide, vou deixar aqui o rodapé escrito PowerPoint aula 4. E aí, desmarquei a opção de não mostrar no slide de título e vou clicar em aplicar ou aplicar todos. Qual a diferença? Se eu clicar em aplicar, vai aplicar só nesse. Se eu clicar em aplicar todos, vai aplicar em todos os slides, mas não vai aplicar. Se você tiver marcado não mostrar no slide de título, não vai aplicar nele. Se você clicar em aplicar todos, não se preocupe. Então, eu vou clicar aqui em aplicar.
E olha só como ficou lá embaixo. Deixa eu aumentar aqui o slide para vocês conseguirem visualizar. Por favor, desativem os microfones, tá certo? E aí, vocês estão conseguindo visualizar lá embaixo? Ó, lá embaixo tem assim, eu vou selecionar aqui para ver se dá para vocês verem. Lá embaixo tem a data, 8/5/2020. No meio tem PowerPoint aula 4, ó. E lá do outro lado tem o número 1, que é o slide 1. Estão conseguindo visualizar, eu, né? Então, assim ficou a data de hoje, que eu coloquei só data, não coloquei data e hora. A data de hoje, o rodapé, PowerPoint aula 4, e do outro lado o número da página. Deixa eu só desativar aqui os microfones, galera. Só um minutinho. Tá escopando, Ricardo? Vocês estão conseguindo entender até aí? Enquanto eu desativo aqui os microfones, digitem aí, ou então cliquem de novo aí para ativar o microfone para vocês me dizerem se vocês estão entendendo. Eu não encontrei quem é que está fazendo o barulho, gente. Aqui Obrigada, Carolina. Não está entendendo, Luísa? Ó, eu vou disponibilizar, como todos os professores disponibilizam as aulas, tá? Vou lhe mandar o link para você conseguir assistir novamente. Não, eu entrei. Oi? Eu entendi o começo, aí eu entrei lá no eu entendi o começo. Entrei lá no PowerPoint, estou na página que você está, mas na hora que eu fui clicar em cabeçalho, né, cabeçalho e rodapé, para entrar aí na página, direto para adicionar, aí não deu certo, não. É por isso que eu digo que eu não entendi. E apareceu o quê? Quando você clicou? Não apareceu? Tá igual o seu. Estou na página. Certo, mas aí Não. quando você adicionou o cabeçalho, apareceu essa janelinha que eu estou mostrando agora? Não, essa daí não. Apareceu uma menor. Aparece uma menor e quando eu clico, ela some. Ela tá me cobrando, mandando eu comprar um pacote. Ah, entendi. É porque não está ativado, certo? Eu entendi. Pois esse caso a gente vê no privado, tá? Pode ser? Eu entendi o que aconteceu, viu? Eu vou lhe ajudar no privado quando terminar a live. Tá bom? Tá certo. Pronto, mas você tá no caminho certo. Você entendeu bem direitinho, tá? Tá certo. Então, galera, deixa eu minimizar aqui. Vocês conseguiram visualizar que ficou assim. A data, aqui o rodapé, PowerPoint aula 4 e o número 1. Aí agora eu vou adicionar mais alguns slides, relembrando as aulas passadas, ó, que eu posso vir aqui em página inicial, novo slide para adicionar um novo slide e ainda clicar aqui no layout que eu quero para já vir um slide com o layout que eu escolhi. E posso vir em layout e mudar o tema desse meu slide que já está selecionado, que é o número 1. Então, eu vou vir aqui, como eu quero adicionar um novo slide, eu vou vir aqui em novo slide, vou escolher esse daqui, título e conteúdo, ó, e aí adicionei mais um. E aí, esse daqui, ele não está ainda com o cabeçalho e rodapé. Aí, agora eu vou mostrar para vocês fazendo novamente e clicando em não adicionar no slide de título, para vocês verem a diferença. Lembrando que eu posso vir tanto em cabeçalho e rodapé, como data e hora, e como inserir número de slide. Qualquer um vai me dar essa janelinha para mim poder modificar. Então, eu estou aqui no meu segundo slide, vou incluir data e hora, vou incluir o número do slide e vou incluir o rodapé. Vou colocar de novo aquela mesma mensagem. PowerPoint, aula 4. E aí, vou clicar aqui, só que no caso já vai mostrar no 1, né, que é o título, porque eu já coloquei lá, mas eu vou desativar. Só um minuto. Não mostrar, aplicar todos, e aí aparece novamente nele. E no desse daqui... Ah, não deu certo, ó. No desse daqui... Não, deixa eu desativar para vocês entenderem. Vou desativar aqui, ó.
Aplicar todos. Cadê? Certo. Então, assim, essa é a primeira parte mais simples, onde você vem e adiciona essas informações que são bem úteis para o seu trabalho, certo? Porque, por exemplo, vamos lá, você está aqui com um PowerPoint ligado, uma apresentação, e aí o primeiro tem o seu título bonitinho, explicando o que vocês vão ver na aula de hoje, e aí do segundo em diante vem as explicações, vem os tópicos, né? Vem as primeiras falas e pronto. E aí fica interessante, do segundo em diante, lá embaixo ter PowerPoint aula 4, por exemplo, ou o tema que você está trabalhando, colocar o número da página, colocar uma data, fica uma coisinha organizada, fica bem bonito se você souber utilizar. Então, é uma ideia que eu não vejo muito nos slides, mas que é muito útil, que fica muito legal. E aí, depois dessa parte de slide, se você vier aqui em anotação e folhetos, você tem a mesma coisa, porém lá embaixo você tem a opção do cabeçalho, para você poder adicionar o cabeçalho. E aí, vejam só que lá no quadradinho pequeno, onde tem visualizar, ele já mostra de outra forma, ó. Ele mostra acima e abaixo os tracinhos, porque o cabeçalho é em cima e o rodapé é embaixo. E aí, da mesma forma, é só você ativar, ó, que vai ativando lá os tracinhos e te mostrando como que vai ficar, ó. E aí, você vai colocar as informações e aplica. É muito simples, vai ficar muito legal. Então, por exemplo, vamos supor, eu tenho aqui o meu primeiro slide, o slide de título, e aí eu vou mudar aqui o layout, vou colocar título e conteúdo, vou colocar aqui, por exemplo, live PowerPoint. Fala, meu Deus, ativei aqui o live PowerPoint. Aí vou só dar uma editadazinha no meu texto, lembrando aqui, ó, página inicial, inserir fonte, vou aumentar mais um pouquinho. Vou colocar um negrito, vou colocar aqui a fonte Arial. E vou colocar aqui no meu parágrafo centralizado. Pronto. Vamos supor que esse é o título, né? Aí aqui eu vou adicionar uma imagem, lembrando que é lá no inserir imagens para você buscar a sua imagem do seu computador. E aí eu vou ativar aqui os meus arquivos, vou adicionar uma imagem aqui que eu tenho do PowerPoint. Pronto, vou ativar ela aqui. Ativei ela. Vou consertar ela aqui do tamanho que eu quero, ó. Estamos relembrando, né? Querendo ou não, estamos relembrando as outras aulas, outros tópicos. E aí, vamos supor que esse daqui é o meu primeiro slide, com o título e a foto que eu adicionei. E aí, lá embaixo, ó, tem, ó, live, PowerPoint, a imagem, e aqui embaixo tem 8/5/2020, PowerPoint aula 4, número 1. Aí, se esse slide fosse o segundo, da mesma forma. Então, é algo que fica legal se você souber utilizar. E é bem simples, lembrando, você vai inserir e você adiciona o cabeçalho, rodapé ou nas outras opções de data e hora e inserir o número do slide, certo? Acredito que vocês entenderam essa parte porque ela é muito tranquila, tá? E esse quadro, ele é bem completo e ele oferece todas as opções que você precisa para estar adicionando, seja a data e hora, seja o número do slide, ou seja, o cabeçalho e o rodapé. Depois, a gente vai para o segundo ponto da aula de hoje, que é os marcadores e a numeração. Esse ponto, diferente do cabeçalho e rodapé, data e hora, ele é muito utilizado, principalmente para a organização da sua fala, né? Do que você vai trazer para a sua apresentação, tá? Ele é excelente, é uma ótima forma para você organizar o seu texto da sua apresentação, tá? Porque ele é o famoso tópico, né? São os famosos tópicos, os marcadores, tá? Porém, como tudo dentro do PowerPoint, como eu sempre falo, você tem que ter cuidado com o exagero. Todas as ferramentas do PowerPoint, você tem que ter cuidado com o exagero ao utilizar, porque senão pode ser que fique muito desorganizado, muito cheio de informação. E a gente sabe que o PowerPoint, ele tem muitas ferramentas legais, interessantes, para você colocar um vídeo na sua apresentação, para você colocar uma animação, uma transição, que tudo isso a gente viu na aula 2, só que se você não tiver cuidado, fica muito bagunçado e cheio de informação. Então, os marcadores, eles não são diferentes, tá? Também tem que ter muito cuidado. Mas ele é extremamente útil e fácil de utilizar, tá? E aí ele pode servir, como eu já falei, para expressar partes, né? Digamos, partes ou pedaços de um assunto que você está falando. Porque, como a gente viu nas dicas do
do PowerPoint que eu trouxe na aula passada, não é interessante que você taque um monte de texto na sua apresentação, coloque sua fala inteira. Não, separe direitinho, coloque só os tópicos que você vai utilizar, e aí você lê o tópico e começa a falar com a desenvoltura bem legal, mostrando que entendeu o conteúdo, e assim vai. Então, onde é que eu encontro esses marcadores, né? Esses marcadores e numeração? Vindo em página inicial, lá no parágrafo, deixa eu ativar aqui o parágrafo. Pronto, lá no parágrafo, na parte de cima, eu tenho os marcadores e a numeração, certo? Ele é muito fácil de utilizar. E lembrando, tudo no PowerPoint, quando você está com dúvida, no pacote Office inteiro, né? Quando você está com dúvida, basta você passar o mouse, como eu já falei, por cima da opção que ela te explica para que serve. Por exemplo, aqui os marcadores, ó. Marcadores. Crie uma lista com marcadores. Clique na seta para mudar a aparência do seu marcador. Então, quando eu clico aqui do lado dos marcadores, ele me dá as opções que ele tem. E aí, a primeira opção é nenhum, para você não colocar nenhum tipo de... Opa, mostrou aqui que falta alguns minutinhos para a nossa live acabar. Então, quando eu clico aqui nos marcadores, ele me mostra, né, a opção nenhum, que é quando você não quer adicionar nenhum marcador, e as outras inúmeras opções que ele tem aqui, ó. Os marcadores com os pontinhos redondos, né, preenchidos, os marcadores com os redondos vazios, os quadradinhos, ó, várias opções. E muita gente só conhece essas daqui, né? Você que está me ouvindo pode ser que só sempre na sua vida, quando foi fazer aí uma apresentação no PowerPoint, utilizou só esses. Mas se você vier aqui em marcadores e numeração, tem um mundo aqui dentro, que é muito legal e a gente vai conhecer agora, ó. Primeiro, ele mostra novamente as opções que ele dá assim que você abre. E mais abaixo, olha que legal. Vamos supor, eu cliquei aqui nesse primeiro marcador, que é um dos mais utilizados, que são os pontinhos pretos. Quando eu clico no marcador que eu quero, lá embaixo, ele me dá a opção de aumentar esse marcador do tanto que eu quiser, mudar a cor desse marcador. E ainda, são duas opções muito legais, gente. Imagem e personalizar. Sim, eu posso criar um marcador com imagens que eu tenho do computador ou imagens online. E personalizar, eu posso personalizar os meus marcadores para outros tipos que eu tiver vontade. Vamos ver como que é. Se eu vier aqui em imagem, ele vai abrir a opção de eu pegar uma imagem lá do meu computador, ou pegar uma imagem online, ou pegar ícones. Então, deixa eu mostrar a primeira opção para você. Pegando aqui do arquivo. Vou pegar aqui, por exemplo, a imagem do PowerPoint. Adicionei e olha só, a imagem do PowerPoint virou um tópico. Olha que legal. E aí, qualquer outra opção que eu adicionar de tópico vai ser essa imagem. Tá vendo que legal? Só que não é tão utilizado porque, assim, não fica tão legal, dependendo do caso, você adicionar uma imagem para ser um tópico, né? Mas é uma opção que tem no PowerPoint que eu achei bem interessante. Você pega a imagem e ela se transforma em tópicos. Próximo ponto. Se eu vier aqui de novo, marcadores e numeração. Personalizar, eu tenho para... Opa, não personalizar agora não. Estou falando com a imagem para vocês, né? Se eu vier aqui em imagem online, eu pego a imagem da internet. E se eu vier em ícones, é uma opção muito interessante, que eu acredito que nem todos vocês conhecem. Eu nunca tinha utilizado, eu conhecia, mas nunca utilizei não. É muito legal, gente. Tem várias opções de ícones para você estar adicionando. Por exemplo, ó, ícones sobre acessibilidade, ícones de gráficos, de animais, de, por exemplo, comida e bebida. Deixa eu mostrar aqui o de educação, ó. Ícones de educação. É muito legal. Então, vamos supor que na aula de hoje eu estou falando de tecnologia, né? Estou falando do PowerPoint. Aí eu vou pegar aqui um ícone, ó, sobre tecnologia e eletrônicos. Olha aí como é legal. Eu tenho vários computadores, ó. Uma impressora, acho que isso aqui é um desenho de uma impressora. Tenho aqui o Wi-Fi, olha que legal. Aí eu vou adicionar aqui o computador. Eu clico, inserir, ele transforma e coloca. Olha só que legal. E vira um tópico, né? Um íconezinho para você colocar as suas opções. Olha que massa. Certo? Então, é muito legal. Esse daqui dos ícones eu já acho mais útil do que colocar uma imagem como um tópico, tá?
Mas, assim, é minha opinião, certo? Vocês acharem legal, conseguirem fazer de um jeito que não fique muito bagunçado, utilizando imagens, fica super legal. E aí, depois da imagem, a gente tem a parte de personalizar, onde você tem várias opções aqui para você estar colocando também como um tópico, ó. Você tem as letras, você tem números, ó, várias coisas. E ainda você pode modificar aqui o tipo da fonte, ó, texto italiano, texto normal e esses outros aqui, ó. Olha como ele vai ficando. Você pode estar mudando o subconjunto também, olha só. Tá vendo? Então, é bem interessante também. Então, a gente está tão acostumado só com os marcadores básicos que a gente nunca utilizou essas opções que são tão úteis, né? Fica tão legal, principalmente a opção de adicionar os ícones. Fica bem legal. Essa daqui é a parte de personalizar. E aí, basta você clicar, olha só, eu adicionei o computador como um ícone, ó, para virar um marcador, e ele já salvou aqui, ó, para me utilizar. Olha só que legal. Então, se eu vier aqui em marcadores, ó, tá aqui o que eu criei, que foi o computador. Tá vendo só como é interessante? Pois é, galera. Então, assim, a aula de hoje foram essas três, né? 3 tópicozinhos. Foi cabeçalho e rodapé, a data e hora, o número de página foi 4, no caso. E o marcadores e numeração, essas duplinhas, certo? Que são muito interessantes, que se você souber utilizar, fica bem legal e fica bem uma estrutura bem legal na sua apresentação do PowerPoint, tá? E aí, para a aula que vem, o que é que eu vou propor para vocês? Que todos vocês estejam na live que vem, chamem os amigos de vocês, que vocês são mais próximos do Sebrae, chamem para assistir a live, porque eu vou trazer uma atividade bem completa, onde a gente vai trabalhar o que nós vimos nessas 4 aulas até agora.